Muito cri-cri, my friend! Você tá doido? Que é espetáculo! Que crisinho você tá que se ele vai ligeirinho, cara. O barulho que é ensurdecedor aqui dentro, né? Rapaz do céu, dois motorão de DTzinho aqui, ó. Tá maluco, cara. Mas eu sinto que esse aviãozinho, se eu esfrega as polegadas full power aqui, minha frente, é 30 e 50 metros sai do chão. De fato, isso voou a guerra, cara. Entra pra você ver como é que é o painel. Mas chega aqui só pra matar a curiosidade sobre a interna do Antonov. Isso aqui é o freio pneumático, freio a ar. Então, esse aeronca aqui também é de 1947 ou 1948, se eu não me engano. Voa-se até hoje 100% documentado. E aqui também 1919, um pouco mais adiante do que aqui. Esse é o menor avião do planeta, o menor bimotor do mundo, o famoso Cri-Cri, my friends. Dá uma olhada nisso aqui, malemar cabe eu. E sem contar que se eu ponho o braço um pouquinho pra fora, eu queimo é tudo, vira uma tatuagem. Foi assim o Cri-Cri? Fabricação de 1970, moçada. 2 motor de DT-180. Tá ruim? Pesa menos de uma moto isso aqui. Com envergadura menor de 5 metros. Esse avião foi fabricado em 1970 e recebeu esse nome de Cri-Cri por conta de um amor do pai pela filha. A filha de Michael Colombo se chama Christine e na França Cri-Cri é o apelido carinhoso de Christine. Olha que doideira. E o cara vem e me pensa um projeto desse, fabrica e dá certo. Cara, isso aqui virou um avião até de acrobacia. Tem um modelo monomotor e uns modelos que os caras criaram até com turbina, velho. Não dá não, hein? Com turbina dá, e é muita coisa. Mas vamos acionar ele taxiar pra gente ver do que Cri-Cri é feito. Voar, quem sabe? Fica no vídeo pra você ver se nós voamos ou não o Cri-Cri. Muita coisa que eu testo, eu decolo. Agora vamos ver se eu vou decolar o Cri-Cri. Então não sai daí não, fica acompanhando. Bom, antes de tudo, aqui o famoso T-6, esse avião de fabricação da Força Aérea Brasileira, tá? Isso foi fabricado aqui, com essa pintura emblemática da Esquadrilha da Fumaça. É o único T-6 que está civil, que está homologado e autorizado a ter essa pintura da Esquadrilha da Fumaça e brasão da Força Aérea Brasileira. Cara, sério, a hora que eu cheguei de voo do T-6, eu basicamente, sei lá, me emocionei. Tô dando risada até hoje, porque isso para mim significou muito. Além de ter essa pintura emblemática, ter todo esse sentimento da Esquadrilha da Fumaça no avião, voei pela primeira vez um avião fazendo acrobacia. Ah, bicho, para mim foi histórico. Vários pilares históricos da minha vida foram quebrados nesse dia do voo do T-6. Fiz um looping, eu fazendo looping, eu fiz um tunô, eu fazendo um tunô, e eu consegui decolar esse bichão. Você tá doido? São 600 cavalos supercharged, my friend, com 1/3 do peso, por exemplo, do Antonov. Então o bicho é forte, cara. Aprendi com o comandante Leandro, a gente também fez um voo aqui, nesse Antonov AN2. Cara, olha o tamanho da jabiraca, com todo respeito. Mas é um motor radial de 1000 HP, supercharged também, com mais de 5.000 quilos, cara. É surreal. Você vendo esse biplano, esse Antonov, você não fala que ele sai em 150 metros. Sim, eu decolei esse avião com 150 metros. Um absurdo, mas deu certo, como você viu nos outros vídeos. Se você não viu o T-6, não viu o Antonov, volta aqui no canal que tem vídeo de eu voando esses aviões, cara. O Antonov, bicho, eu tive as orientações do comandante Ricardo Soriani, que ele me deu as orientações de solo e eu consegui também decolar esse monstro desse avião. O Antonov, que é um avião fabricação pós-guerra, né? Um avião de 1950, que aí tiveram muitas fabricações desse avião, principalmente no leste europeu. Então ele é um avião muito famoso e muito popular lá para cima. Tanto que uma informação legal que os manuais desse avião é russo, ucraniano, espanhol, todas as línguas que são dos países frios e gelados, todo do leste da Europa e afim. Os instrumentos do avião é todo escrito em russo, cara. É uma fabricação de origem ucraniana,
com peças russas da União Soviética, né? Então esse avião foi muito utilizado para carga, reconhecimento, pessoas. Então esse avião foi fabricado para reconhecimento de lugares, carregar pessoas nesse pós-guerra. E eles também fizeram acreditando que a guerra ia se alongar um pouquinho mais. Então, o famoso pau para toda obra. Todos os instrumentos dele estão escritos em russo, ucraniano. Bom, enfim, você já viu no vídeo passado. Se você não viu, volta lá que você vai ver essas questões que eu tô te dizendo. Só para matar um pouquinho de curiosidade para você que chegou hoje no meu canal, então se inscreva no canal do comandante já para não perder nenhum outro vídeo, hein, my friends? Mas chega aqui só para matar a curiosidade sobre a interna do Antonov, caso você não tenha visto o vídeo anterior. Esse Antonov, ele tá com a disposição de 12 assentos, salvo engano, mas a gente conta junto. Porém, cara, o que você colocar, ele carrega. Única restrição que acontece depois de muito peso é CG, centro de gravidade. Que aí ele começa aqui, se ele ficar muito de cauda, ferrou. Aí você não consegue voar ele muito bem. Mas ele é um avião extremamente largo, um avião maravilhoso, muito confortável. 2, 4, 6, 8, 10, exatamente 12 assentos, essa é a configuração atual, mas ele tem espaço para muito mais. Imagina um avião desse para pescaria. Ah, não. Aí no Pantanal isso brilha, até porque ele sim decola em 150 metros, como eu te disse, eu fiz isso. As disposições de bagagem aqui em cima parece um ônibus, né? Parece um trem. Então ele tinha aqui este modelo by Sossô, ele tá com um sonezinho aqui, uns toca-fita para música para geral, né, my friends? E, como eu te disse, o cockpit, my friend. Dá uma olhada nisso aqui, vê se você entenderia alguma coisa desse painel. Sem eu te falar nada, conseguiu ver alguma coisa que você tem ciência, que você se conecta e você sabe o que significa? Bom, eu já sei porque eu voei com o Sossô e ele me deu um bom briefing, um bom ground, tá? Isso aqui é o freio pneumático, freio a ar. Então, é tudo controlado aqui apenas e tem as bombas que ela tem que encher. Então se você não tem as manhas, você fica sem freio. 100% disso funciona. Tudo que está aqui funciona, inclusive esse ventilador russo de borracha. Sim, a gente usou e ele é feito de borracha para você colocar a mão e você não se machucar. Cara, é incrível esse avião e como ele está hoje. Tudo realmente funciona. Parece que tem muita coisa e realmente tem. Porém, eu vou te dizer, acho que o Soriano deve estar mexendo a cauda porque o manche mexeu aqui, não é possível. Mas tudo funciona, só que ao invés de... Parece que é muito botão, mas é porque tudo é um fusível, já é uma chave interruptora. Então aqui cai, é igual como se fosse um fusível. Em vez de ter aquela caixa de fusíveis, já está tudo aqui na tela. Então para algo funcionar, eu preciso bater na chave e ligar e algo estará funcionando. Manete de potência, manete de passo, combustível. É apenas cut-off ou full wide open. Não tem ajuste de mistura, que é o combustível. O motor vai fazer tudo sozinho. E a parte de trim, então ele tem 3 tipos de trim, 3 chaves para fazer o trim. Tanto do profundor, quanto do aileron e também com o do rudder, beleza? Qual flaps estão aqui? Então aqui se mexe muito, né? E aqui também. Como eu te disse, os instrumentos lá dentro estão todos escritos em russo, cara. Isso é incrível, isso é maravilhoso. É muito doido. Eu só sei o que é cada o que por conta das faixas de verde, amarelo e vermelho. Então eu sei a coisa que a gente tem que monitorar. De resto, tudo é igual, tudo é normal. Cara, é doideira, tá? E esse bicho é marcando por quilômetros por hora, tá? Então é outra coisa que é muito insano esse avião, bem. Surreal, né? Beleza? Na verdade não, pinto, vou falar de novo. Aqui ele está marcando em nós, tá? Mas ele chega até 100 km por hora, que não é quase nada, né? Você tá doido. Tudo isso aqui também é a saída de emergência, tá? Então você abre aqui, essa parte inteira sai para você correr do avião por conta de alguma coisa. Enfim, dito isso, única coisa brasileira, a única coisa oficial que tem é o transponder rádio por conta da ANAC que foi necessário colocar os transponders disso aí. De resto, tudo conforme foi fabricado. Mostrado, quer ver mais sobre isso? Acessa lá o vídeo. Vamos que eu vou te mostrar outra coisa aqui. E ó, só mais um negócio. Dá uma liga nesse relógio de corda da Segunda Guerra Mundial. Se liga. Da corda que o bicho vai funcionar. E um ursinho que deve ter vindo lá da Eslováquia, Eslovênia, Tchecoslováquia, algum lugar daqueles países frios. Impressionante, né, cara? Tu é doido, my friend. E um dos aviões mais gostosos que eu já voei na minha vida e mais histórico também. Isso aqui foi gostoso. O Gu voou comigo, né, Gu? Você curtiu também, né? Você tá doido. Bom, visita lá e vê o nosso voozinho de Antonov, beleza? Quero te contar a história de um avião, e não é esse Pitts Model 12 motor radial, não, que também é um espetáculo. Quem ama acrobacia para todo mundo para olhar. Não é o Demoiselle também, que temos muita história com esse Demoiselle, Santos Dumont, esse avião que foi fabricado em série. Santos Dumont fez
o 14 bis. Depois do 14 bis, logo na sequência já veio o Demoiselle. Pode notar que a cauda já foi para o lugar certo, a asa, a posição da asa e tudo mais veio conforme os aviões de hoje em dia, né? Então ele deixou esse projeto aberto para que o público pudesse ver e melhorar de fato e transformou a aviação mundial. É a única réplica que voa até hoje, tá? No Brasil, não tem outra. Temos outras réplicas, mas elas não voam, até estão em excelente, perfeito estado de conservação. Essa a gente nota algumas marcas, mas normal de voo. Isso é incrível, né, cara? Incrível. Agora dá uma olhada nisso aqui, nesses dois aviões. Isso aqui tem história. Isso que eu queria te mostrar. Esse Albatross, uma réplica em escala um pouco menor do que o real, mas para você ter uma ideia de como era essa aeronave que foi voada pelo famoso Barão Vermelho, mas que ele ficou realmente famoso por conta desse triplano aqui. Esse avião ainda não voou aqui no Brasil, mas ele funciona, tanto que o pessoal rodou o motor, porque todo motor de avião precisa de funcionamento constante, não pode ficar encostado e nunca mais acionar, que isso danifica, né? É um motor, tem partes móveis que precisam de lubrificação, que precisa estar sempre em funcionamento. Então ele sempre aciona, mas a gente está passando por partes de documentações e em breve, se Deus quiser, Sossô vai colocar o avião para voar. Aí eu quero ver como que é o voo de um triplano. Não faço ideia. Do biplano eu tive uma boa ideia por conta do Antonov. Agora um triplano, minha frente, não faço ideia. Aqui tinha aquele mecanismo muito interessante, onde as metralhadoras tinham que fazer um conjunto com a hélice, né? Porque afinal, senão as munições, os projéteis acertariam a hélice. Então quanto mais você acelera um motor, a rotação, mais rápido é o disparo. E quanto mais você desacelera, mais lento é o disparo. Era um cálculo perfeito por conta do mecanismo ali na hélice que faz essa variação de velocidade de projéteis. Olha o que os caras pensavam naquela época. Eu acho isso surreal, velho. Nesse modelo utilizavam duas metralhadoras. Von Richthofen, o Barão Vermelho, fez aí o abate de 17 aeronaves pilotando esse triplano aqui. Que doideira. Esse sim é uma réplica tamanho real do avião que ele voou, de 1919, se eu não me engano, que era a aeronave, mas essa réplica é de 1960, deixa eu só confirmar aqui numa plaqueta que ele tem em algum lugar, ou se não tiver aqui a gente confirma depois, mas é o Papa Romeo Zulu Uniforme Charlie. Aquele Albatross, que também foi uma das aeronaves que Von Richthofen, que o Barão Vermelho sobrevoou, que ele ficou marcado com esses abates e ele continuou em voo, já veio para esse avião um pouquinho mais ligeiro, um pouquinho mais manobrável, um pouquinho mais trabalhoso. Então aqui, a bordo dessa aeronave, desse Albatross, sim, ele abateu em média de 36 aviões. O cara era um monstro, hein, velho? 16 abates naquele... 1916. É isso aí, 1916 o triplano. E aqui já também 1919, é um pouco mais adiante do que aquele. Um motor um pouco mais forte, uma aerodinâmica um pouco mais fácil, né? Uma performance melhor. Nota-se que o charuto dele tem esse formato de torpedo. O cara já imaginava que isso daria um pouco mais de aerodinâmica, um pouco mais de velocidade para que ele pudesse ter essas manobras, né? E a bordo dessa aeronave, média de 36 abates. Monstro. E aqui é uma escala não tamanho real, um pouco menor, mas isso também voa, tá? Mas ainda, assim como o triplano, ele está passando por fase de documentações para que seja de fato possível voar e fazer os testes dessa aeronave. Mas os motores estão impecáveis, em perfeito estado de conservação. Salvo engano, depois a gente tira uma dúvida com o Sossô, que ele que manja tudo isso, eu só sei dessas coisas porque ele me contou, então são coisas que eu lembro, tá? Esse motor não é o original do Albatross. Tem que confirmar com o Sossô, mas eu não lembro se é esse que é um Werner, que é basicamente quase o motor, a mesma fabricante que nós temos do P-51 Mustang, mas acredito que é um Werner. Isso é insano, my friend. Também conta com uma metralhadora, né? Só que é um modelo também, é só um molde, mas mesmo fato, mesmo teor de questões de mecanismo de disparo por conta da hélice para não pegar. Cara, isso aqui, ó, só no preto, no vermelho e no Demoiselle já dá história assim, suficiente para uma vida, tá? E quem construiu, né, quem veio com esse modelo foi a Arruda Botelho, né? O Instituto Arruda Botelho, que foram os responsáveis pela construção desse modelo e que já foi campeão, ó, lá em Oshkosh em 2012, por um demonstrador, por essa parte de história, né, cara? Uma réplica perfeita que alçou o voo de fato. Já passou pelo Brasil, por todos esses países aqui, até o Brasil. No Brasil nós já estamos, né? Estados Unidos, Argentina e afins. Então eles quiseram manter ali para mostrar que esse bichinho aqui já correu, já fez muita história, cara. Além dele, a gente tem todos esses outros modelos maravilhosos aqui. Vamos falar desse aqui. Aproveitar esse vídeo, então, que você tá aí, que a gente já falou, mas vou falar mais uma vez. Um modelo 1947, meu frente. Ainda em operação, que de fato, isso voou a guerra, cara. Entra para você ver como é que é o painel. Se você tivesse aqui, você sentiria o cheiro
de guerra nesse avião, cara. Tudo funciona, tudo como estava, tudo desde que funcionou, desde que voou na guerra de fato. Era um avião observador, explorador, por isso que ele tem essa parte aqui de trás e esse assento aqui que ele vira, né, 180 graus. Ele não sei se ele vai fazer 360, porque eu acho que ele vira só para uma posição, né? Se ele virou para cá, ele tem que voltar pela mesma posição, ó, para dar o giro e retornar. Então eu acho que ele está fazendo só 180, mas não, ele faz 360 sim, legal. Então é uma parte que eles ficavam observando. O dedo duro, o X-9, era esse avião na guerra. Ele ficava observando onde estavam as tropas, onde estava a movimentação da galera, o que estava rolando, voltava e dizia o que estava acontecendo. Então o famoso X-9 era essa aeronave. Você pode ver que ele não tem nenhuma munição, ele não tem nenhum tipo de armamento nele. Então como é que ele fazia para se evadir das outras aeronaves, caçadoras no caso, que queriam derrubar ele? Então basicamente ele tinha um spoiler, que abre por aqui, e se você olhar lá em cima da asa, ele abre os spoilers. Dá uma olhadinha aí que eu vou esperar você ir voltar. E o que isso faz? O que esse dispositivo faz nos aviões que a gente tem até hoje? Você tem vídeo meu no canal, eu voando um M350 que tem spoiler, né? Por que ele tinha isso então nessa aeronave na Segunda Guerra? Basicamente para se evadir dos caçadores, cara. Afinal era a única forma que ele tinha de vazar. Então ele mergulhava esse avião, abrir os spoilers para não exceder a velocidade estrutural da aeronave, e aí, my friend, ele simplesmente ia de dive, segurando a velocidade para não extrapolar a velocidade estrutural, e as outras aeronaves não tinham o que fazer, simplesmente passava reto. Olha como os caras fugiam das outras aeronaves, velho, naquela época. Doideira, doideira. Imagina o sangue no olho que o cara tinha que ir fazer a decolagem dele no avião, pensando se iria voltar ou não para contar o que ele viu. Imagina, velho, isso era a guerra, isso é a loucura, né? E aqui cheira esse rolê todo. Então ele se evadia dessa forma, pousava em algum lugar e ó, dava pano na manga, vazava fora. Doideira ou não? Curtiu essas histórias, cara? Fonte, depois eu te conto. Mas é real, tá? Isso também é de... esse Aeronca aqui também é de 1947 ou 1948, se eu não me engano. Voa-se até hoje, 100% documentado. Outro que estava em museu e está em perfeito estado de funcionamento até hoje por conta do Sossô, do nosso amigo Soriani, que mantém os aviões de forma impecável, né? Esse Aeronca, se você olhar, é o único avião que está aqui com o manche em formato de volante. Dá uma entrada aqui, meu truta, para você dar um bisural. Olha o painel do avião, velho, parecia um Cadillac do céu, cara. Esse Aeronca Chief original, tá? De 1948, salvo engano, pois eu vou confirmar isso para você, com todos os instrumentos e com um motor em 100% de funcionamento. Inclusive, esse avião fez um voo, cara, com um final de semana. O comandante Leandro fez um voo nesse avião, que está um espetáculo. O motor foi alterado para o motor 180, se eu não me engano, então ele está violento. Ou foi para o 115, isso a gente tem que confirmar também, porque minha cabeça dá umas pane de vez em quando. Mas, cara, que delícia. Olha só. Isso aqui é história, velho. Isso aqui é histórico. É um volante. Se você olha meio desatento uma foto só rapidão, você fala, cara, que carro é esse? Não, isso aqui é um Aeronca Chief 1948, que funciona. Tudo isso aqui na Hangar 33, aqui em Blumenau. Isso me encanta. Eu fico feliz, cara, que o Denis, né, que é o proprietário disso tudo, e que também o Soriani, que é a pessoa responsável por manter tudo isso vivo, mantém essas histórias, mantém vivo esse acervo aqui no nosso Brasil. Afinal, para os gringos isso é mais natural, é mais comum. Para nós é muito difícil. E a gente tem tudo isso aqui, velho. Isso aqui é... sério, é surreal. Então, muito obrigado pro Denis, pro pessoal da Hangar 33, para o Soriani, que mantém isso vivo, essa história, não só para museu, não só peça de mostrar, mas peça que voa até hoje e deixa aceso a paixão do aviador pela essa aviação clássica, cara. Meu Deus do céu. Eu não sei nem te explicar como é que foi meu voo de T6. Simplesmente, se você ver o vídeo lá, você vai ver que eu tô sorrindo o tempo inteiro, mesmo de ponta cabeça, com 3G positivo, querendo me desmaiar, vendo o teto preto, ainda tava rindo, velho. É bizarro. Então é isso, cara. Um breve passeio entre os aviões. Se eu falei alguma cagada, me corrija nos comentários, não tem problema nenhum. A gente não é um robô, eu não sou manhã, eu sou um ser humano, um piloto, um aviador, apaixonado por isso aqui tudo, que a minha vida é voar, ler apenas manual. Como eu não li o manual desses bichos, pode ser que alguma coisa eu tenha comido bola, mas não tem problema não, não tô querendo enganar ninguém, né? Bora acionar o Cri-Cri então! Logicamente que sozinho eu não vou dar conta, afinal o Cri-Cri não tem partida, né, my friends? É tudo na mão. Por isso,
eu vou chamar o meu brother, o mestre Ricardo Soriani. Ah, Sossô, você achou que você ia ficar de fora do vídeo, né, Sossô? Jamais, seu Sossô, não sou ninguém. Sossô que nós voamos um Antonov, voamos um T6 e agora nós vamos, será? Voar o Cri-Cri? Não sei. Mas óbvio que o Sossô, ele é o responsável por manter todas essas iguarias, essas coisas clássicas de pé e na mais perfeita condição de voo. Cara, o Sossô é incrível. O Sossô voou com a gente um Antonov de fabricação dos anos 1950, my friend. Pós-guerra, Sossô nada mais nada menos que tem 2 Antonovs. Ele tá mantendo o segundo, que foi recém-comprado, e o primeiro a gente tá voando. Tanto que a gente fez um voo irado e tá aqui no canal. Se você não assistiu ainda, volta um pouquinho e assiste aqui no canal o vídeo do decolagem do T6 não, do Antonov. E eu falei T6 porque nós também voamos o T6. T6 de Sossô. Cara, e esse T6 tem uma história incrível. É o T6 que é o único que tem a pintura da Esquadrilha da Fumaça. My friends, eu só tô na aviação devido a esses caras, devido à Força Aérea Brasileira, que sempre acendeu a chama dentro de mim pela aviação. Eu não fui pro militarismo, mas eu vi pra aviação civil. Mas se não fosse eles, talvez nem sentado no Cri-Cri eu estaria. Olha que doideira, né? Então também tem vídeo do T6, a gente voando, fazendo acrobacia, mesma coisa que eu vou fazer no Cri-Cri. No T6, my friend, fiz um loop, fiz um tunou, e aí o comandante Leandro fez o resto do show, com fumacinha e tudo. Então, não assistiu? Volta aqui, assiste que também tem no canal. Mas chega de papo, bora voar o Cri-Cri? Mas primeiro tem que acionar, né, Sussu? Vamos ver se pega. Vamos ver se pega, aí é outra coisa. Então vai curtindo o vídeo enquanto isso, hein? Bom, vamos lá, agora é seriedade. Freios acionados, manetes estão em idle. Hora do contato, você me avisa? É agora. É agora? Vou deixar o direito no contato então. Toma.
famoso cri-cri, my friend. Você tá doido? Esse é espetáculo. Pelo amor de Deus! Que surreal, velho! O cri-crizinho é na mão, bicho! Que crizinho você táxi, ele vai ligeirinho, cara! O barulho que é ensurdecedor aqui dentro, né? Rapaz do céu, dois motorzão de DTzinho aqui, ó! Tá maluco, cara, mas eu sinto que esse aviãozinho, se eu esfrega as polegadas full power aqui, minha friend, é 30 e 50 metros sai do chão. Esse é o Cri-Cri, o menor avião do mundo. Cê tá doido, my friend. Espetáculo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ele? Eu não pude voar o Cri-Cri. Eu parei com a minha Monjaro faz uns 30 dias, né, my friend? Se fosse 30 dias atrás eu tinha voado. Porque só pode 70 quilos ou menos, né? Não parece, mas sim, 78 quilos. Não pude voar o Cri-Cri. E eu, como um bom piloto, eu sigo o que manda o manual. Para você ter ideia, o peso desse avião é o que tem de combustível, que cabe 30 litros de combustível, que vai dar mais ou menos 2 horas de voo, 1 hora e 40, e mais o peso do piloto, que é até 70 quilos. Ou seja, no total, com o piloto combustível, esse avião vai dar 200 quilos. Só isso. Ele sem nada, porque ele é extremamente leve assim. Posso carregar ele basicamente como se fosse um aeromodelo. É muito prático, você tá doido. Por isso que deu muito certo o Cri-Cri, né? Ou não, porque a gente não vê voando muito, mas acredito eu que poderia ter dado muito certo. Porque isso aqui é um brinquedinho de fato, que dá para sair de uma cidade e ir para outra tranquilamente. A única coisa é que tem que confiar nesses motorzinhos de DT, né? Que é esse motor de DT 180. Fora isso, tudo muito lindo, cara. Muito engraçado e muito gostosinho de voar, vou te falar. De voar não, pelo menos de acelerar. Só que você tem que usar os abafadores, porque eu tô já meio surdinho. Mentira, alô CMA, tô com as audições perfeitas, tá? Fica tranquilo, a audiometria pra mim tá sossegada. Foi só 15 minutinhos de acionamento. E a gente já fez as marcas do escapamento aqui na lateral, né? Ei, Cri-Crizinho, eu vou te contar. Cara, ele tem aqui um freio que é na mão, é igual bicicleta Caloi, meu irmão. Eu lembro quando eu andava nela. Então, o freio aqui na mão. Aqui estão as manetes de potência dos dois motores e o magnetozinho, o contato, né, de cada motor que fica nessas duas chavinhas. Aqui é o tanque de gasolina, cabem até 30 litros. Segundo o Google, 23 litros, mas a gente imagina que uns 30 aqui, bem colocado, daria muito certo. Ele tem um flap que também é aileron, né? Se você não sabe, o flap aumenta a sustentação da aeronave, diminuindo a velocidade de stall. Aqui na asa, o que vira é o aileron, mas ele é totalmente em conjunto também com o flap, ó. Tá vendo? Baixei o flap e ele continua tendo movimentação do aileron. Que doideira, né, my friends? Isso é muito bom. Aqui eu tenho o compensador do aileron. Pode ver que ele também mexe, né? Do profundor, ó. Compensadorzinho do profundor. E o bichinho é totalmente cauda em T. Esses dois buracos aqui é onde fica a minha perna. E lá no fundo estão os pedais. Ou pelo menos as duas hastes, que é o pedal. Então é assim que funciona o Cri-Cri. Cara, vou te falar, a gente só tem aqui o altímetro, o velocímetro e o climb, mais nada. E 2 reloginhos para mostrar o RPM, que não mostrou muito bem, né? Claro, isso aqui é um experimental, um protótipo, um brinquedo, não sei. É um avião, eu tô só de sacanagem. Isso aqui tem muita história, por isso que eu saí dando muita risada, porque independente do avião, independente do tamanho, a aviação é a melhor coisa do universo, cara. E sim, eu teria muita coragem de voar ele. Eu disse pro Sossô prepará-lo. O dia que ele estiver perfeito e eu tomar minha Monjaro e emagrecer mais 10 quilos, pesar menos de 70, aí a gente voa. Então fica ligado para o próximo vídeo e vamos ver o que mais a gente vai trazer. Alô, Dada Bia, o que você acha? Você deixaria eu voar esse bichinho aqui? Você deixaria? Ah, então o aval da mulher eu já tenho. Agora só falta o aval do Sossô. Alô, Sossô! Mas você sabe esse? Ah, a gente sabe é tudo, né? Não tem problema, porque ó, para frente acelera, para trás reduz. E aqui vira para um lado para o outro, acabou. É o que precisa entender. Não tem nem manete de mistura, é direto. 2 motorzinhos de moto aqui em cada lado. Tá bom demais, hélice de madeira do tamanho do aeromodelo. Isso é bom demais. Agora isso aqui, fumaça já. Então, ficamos por aqui.
Obrigado pela sua companhia, pelo seu passeio nas aeronaves. Obrigado pela sua atenção. Então se inscreva no canal do comandante, curta, compartilha e comenta algo legal. Espero o próximo vídeo. Fica com a decolagem desse Cirrus geração 5. Oh, my friend! Let's bora!